Bem-vindo ao podcast A Bíblia Nossa de Cada Dia, onde mergulhamos nas Escrituras Sagradas, capítulo por capítulo, para encontrar sabedoria, orientação e inspiração para nossas vidas. Juntos exploraremos as histórias, os ensinamentos e os temas profundos da Bíblia, descobrindo como a palavra de Deus pode nos transformar e nos ajudar a viver uma vida plena e significativa. Prepare-se para uma jornada de fé, conhecimento e crescimento espiritual. Hoje nós vamos meditar em Levítico capítulo 23. Nesse capítulo nós vemos o Senhor ensinando sobre as festas que o povo deveria celebrar. Isso mesmo, Deus criou festa, gente, celebrações, momentos em que o povo deveria se alegrar junto com a comunidade e na presença dele, porque afinal de contas a vida não era apenas trabalhar. Deus separava para si momentos em que ele dizia ao povo, é descanso, não é para fazer nenhum trabalho nesse dia. E as festas seriam a festa semanal, que era o sábado, a festa anual da Páscoa, a festa anual dos pães asmos, a festa das primícias, do Pentecostes, a festa anual das trombetas. Eram festas anuais, com exceção do sábado, que era semanal, e a festa de tabernáculos. Ao todo, nós vamos falar de 7 festas. E ele chama no versículo 2 estas festas de festas fixas do Senhor. No verso 1, ele vai dizer isso, e ele diz que elas seriam santas convocações. Bom, gente, se é santa, significa que era separada, era preciosa. Ou seja, teria liberdade e alegria, mas não libertinagem. E se é chamado de convocação, porque eram santas convocações, significava que o povo estava realmente sendo chamado para este momento, não era opcional, era uma convocação. Santas convocações, então, eram reuniões com propósitos sagrados, algo santo diante do Senhor. E no verso 3 fala do sábado, né? Esse sábado ele era dedicado ao Senhor. Deus vai dizer, olha, vocês trabalhem 6 dias, mas no sábado descansem. É santa convocação, dedicado ao Senhor. E inclusive está escrito, onde quer que vocês morarem. Ou seja, Deus de certa maneira já estava dizendo, olha, onde quer que vocês venham a ir, ainda que não seja na terra que eu separei para vocês, porque Deus não está preso no tempo como a gente. Deus já sabia do futuro, Deus já sabia do exílio, Deus já sabia de todas as coisas que o povo dele passaria. O Senhor vai dizer, onde quer que vocês morarem, trabalhem 6 dias, mas descansem no 7º. Posterior, com a vinda, morte e ressurreição de Jesus Cristo, a igreja substituiu o sábado pelo domingo, o primeiro dia da semana, na verdade, porque foi o dia da ressurreição de Jesus. Mas para os judeus, o Senhor disse, guarde o sábado. E do verso 4 ao verso 8, nós vamos ver outras 2 festas que aconteciam ali uma do ladinho da outra. Inclusive eram muitas vezes considerados como uma celebração só, que era a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Sim, bom, a festa da Páscoa no Antigo Testamento, ou na Primeira Aliança, não sei como você gosta de chamar, celebrava a libertação do Egito, da escravidão. E se você quer ver mais sobre isso, está lá em Êxodo capítulo 12, né? Se você vem acompanhando o podcast, as meditações comigo, você deve se lembrar que nós já estudamos sobre a primeira Páscoa. No Novo Testamento, nós sabemos que Jesus foi o nosso Cordeiro Pascal, né? Que morreu pelos nossos pecados. E, inclusive, falando de Cordeiro Pascal, falando de Páscoa, apenas uma observação. A Páscoa, em seu sentido original e contemporâneo, nunca teve relação com coelho. Quando eu falo contemporâneo, estou falando do Novo Testamento. Nunca teve a ver com coelho, gente, mas com cordeiro. Aí você vai falar, a Rita vai falar mal de chocolate. Não, eu amo chocolate. A única coisa que a gente não pode trocar a glória do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu na cruz, por um coelho que não faz nada por nós, a não ser, enfim, ajudar na parte do comércio. Então, eu gosto de chocolate. Mas Páscoa não é chocolate nem coelho, tem a ver com Deus, tem a ver com Jesus e aqui no caso com gratidão, porque eles foram livres. A Páscoa significou a libertação do povo do Egito, aleluia, né? E nós também somos livres nele. Então eles deveriam celebrar a Páscoa no 14º dia do primeiro mês do ano, que era chamado de Nissan ou de Abib. E esse mês, olha só, nunca se encaixa, antes que você fique pensando, poxa, esse primeiro mês deles, que mês que é o nosso? Nunca se encaixa perfeitamente em nenhum dos nossos meses, porque nós utilizamos um calendário solar e eles um calendário lunar, mas ele seria mais ou menos ali entre março ou abril, tudo bem?
Agora, no dia seguinte, ao dia da Páscoa, o 14º dia, ou seja, no 15º dia, eles celebrariam uma outra festa, a festa dos pães sem fermento ao Senhor. E essa festa seria celebrada por 7 dias. Eles deveriam comer pão sem fermento durante 7 dias. E eles iriam ainda oferecer uma oferta queimada ao Senhor. No primeiro e no 7º dia da festa, a Bíblia vai dizer que eles não deveriam fazer trabalho nenhum, eles deveriam realmente descansar. E olha só, observe uma coisa, observe que a comunidade toda andaria na unidade. Os feriados, vamos falar assim, as celebrações seriam comuns, nenhum senhor ia marcar um dia de trabalho num dia que eles deveriam descansar. Era isso que Deus estava falando. Era uma santa convocação, eles iriam celebrar e se alegrar diante do Senhor. No caso das festas, da festa dos pães sem fermento, por 7 dias. Na sequência do verso 9 ao verso 14, que delícia estudar sobre festa, gente. Nosso Deus é maravilhoso. Ele é um Deus da alegria, né? O Senhor, ele queria trazer para o seu povo a celebração, a gratidão diante dele, e não apenas a gratidão diante dele, né? Celebrem apenas para agradecer, mas para que eles pudessem comemorar juntos e ensinar as próximas gerações através dessas festas. Olha que coisa linda, né? Bom, do verso 9 ao verso 14, o Senhor vai orientar sobre a festa das primícias. Tanto a festa da Páscoa quanto a festa dos pães sem fermento, que a gente viu agora de pouco, vinham na época do começo da ceifa da cevada, que coincidia com o dia das primícias. E Deus, nessa parte do texto, já estava dizendo para eles que quando eles entrassem na terra para onde Deus havia prometido que ele iria levar, eles deveriam celebrar lá a festa das primícias com a primeira colheita. Entenda só, aqui, quando Deus está comunicando a eles a respeito das festas, eles ainda estavam no deserto, mas Deus já estava falando para eles a respeito da primeira colheita que eles teriam quando entrassem na nova terra. Olha só, pense uma coisa aqui, você e eu, nós vivemos no hoje. E devemos viver no hoje mesmo, intencionalmente. Não devemos viver do ontem e nem do amanhã, porque o ontem não dá para mudar, não é verdade? O amanhã não está nas nossas mãos. Quem é que está no amanhã? Quem é que tem poder sobre o amanhã? O Senhor. Ele não está preso no nosso tempo. Então ele vai dizer para o povo, quando vocês entrarem na terra que eu vou dar para vocês, façam a celebração, celebrem na festa das primícias. E ele vai dizer que quando eles entrassem na terra que ele estava dando para o povo, eles deveriam trazer um feixe com as primícias, que era a primeira parte da colheita. O sacerdote ia pegar esse feixe e mover diante do Senhor no dia imediato ao sábado, ou seja, no domingo. E essa ação indicava gratidão diante de Deus e serviria para que o povo fosse aceito por ele. No domingo, eles iriam oferecer, além do feixe, uma oferta do holocausto, uma oferta de cereais, que é descrito no texto como 4 litros da melhor farinha amassada com azeite, e para a libação eles levariam 1 litro de vinho. E esse litro de vinho, gente, seria derramado sobre a oferta de manjares como um símbolo de alegria. Eles deveriam se guardar de comer pão, trigo torrado, nem espigas verdes, até que entregasse a sua oferta ao Senhor. Então era um momento de gratidão pela colheita, não é verdade? Do verso 15 ao verso 22, o Senhor vai descrever sobre a festa das semanas, ou, como nós chamamos, Pentecostes. E é chamado de Pentecostes porque acontece 50 dias depois da festa dos pães asmos. Então, 7 semanas inteiras seriam contadas, e então seria celebrada a festa do Pentecostes. E eles deveriam apresentar uma nova oferta de cereais ao Senhor, festejando o fim da colheita. Eles deveriam levar 2 pães para serem movidos, porque são primícias do Senhor. Deveriam oferecer também 7 cordeiros de 1 ano, 1 novilho, 2 carneiros para o holocausto, tudo isso para o Senhor. Deveriam oferecer um bode pelo pecado, 2 cordeiros de 1 ano como oferta pacífica. E eles seriam movidos com o pão das primícias diante do Senhor. E nesse mesmo dia, seria a santa convocação, é isso que está na Bíblia, e eles não deveriam trabalhar. Deus ainda acrescenta aqui que eles deveriam deixar as beiradas do seu campo sem colher para abençoar os pobres e os estrangeiros. Deus estava ensinando o povo a ser generoso. E eu até faço uma observação aqui, gente. Por que será que Deus precisava tanto falar para o povo não trabalhar, né? Bom, eles tinham sido escravos no Egito. Eles tinham sido retirados da servidão lá do Egito. E talvez, o Senhor o sabe, talvez o Senhor precisasse realmente dizer, não é para trabalhar nesse dia, porque talvez na mentalidade deles, eles seriam consumidos com o hábito de trabalhar todos os dias e não descansar. Bom, não sei, o que nós sabemos é que Deus vai falar de maneira muito séria, olha, quem não guardar as festas, quem não guardar o descanso, haverá juízo a respeito disso.
E foi durante, inclusive, a festa do Pentecostes, voltando a falar da festa de Pentecostes, foi inclusive durante a festa de Pentecostes que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Foi 50 dias depois da ressurreição do Senhor. Se você quer conferir sobre isso, vai lá em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. E a gente vai ver que tem tudo a ver com a morte, a ressurreição e o descer do Espírito Santo. As festas, aliás, queridos, eu estava estudando sobre isso, as festas elas fazem total relação com Jesus Cristo. É lindo de ver como o Senhor, de maneira perfeita, interliga um assunto com o outro. Verdadeiramente, o Antigo Testamento é uma sombra das coisas que estavam por vir. Estamos quase terminando. Do verso 24 ao verso 25, o Senhor fala sobre o Ano Novo Civil e a celebração deles, com a festa das trombetas. A festa das trombetas seria celebrada no primeiro dia do 7º mês. Eu não sei se eu tento pronunciar esse nome, gente. É Tishri, uma coisa desse tipo. E eles deveriam descansar nesse dia e levar uma oferta queimada ao Senhor. Aliás, as 3 festas aconteceriam durante esse período. A festa de trombetas, o dia da expiação e tabernáculos, que é o que a gente vai ver agora daqui para o final do capítulo. E era uma santa convocação. Mais uma vez é dito na Bíblia. É um dia de descanso. Era o início do calendário civil, do Rosh Hashanah, e eles deveriam celebrar o Senhor. E do verso 26 até o verso 32, o Senhor vai falar de mais uma festa. Ele vai falar do dia da expiação. No dia 10 do 7º mês, eles celebrariam o dia da expiação. Era chamada Santa Convocação. Eles deveriam levar uma oferta queimada ao Senhor. Nesse dia eles não deveriam trabalhar. Deus diz que quem não se humilhasse, ou seja, jejuasse, quem não buscasse o Senhor com jejum, seria eliminado do meio do povo. E quem fizesse algum trabalho, a esse ele destruiria do meio do seu povo. É isso que está escrito. Gente, Deus estava falando sério. E daí quando a gente lê com atenção, a gente pensa, por que será que Deus tinha que colocar punição para quem quisesse trabalhar no dia que ele mandou descansar? Deus diz, nesse dia não trabalhem, se trabalharem eu vou trazer juízo. Será que se Deus mandasse, pensa comigo um pouquinho, será que se o Senhor mandasse o povo descansar, eles iriam querer desobedecer e trabalhar? Eu honestamente acho que sim, viu? Porque acho que isso acontece conosco. Se bobear, nós não temos um dia de descanso na nossa vida. Nós trabalhamos 7 dias, nos afadigamos, não temos um dia em que a gente realmente descansa, está com a família, se consagra a Deus em oração, leitura da palavra. A gente vive correndo atrás do vento, como de Salomão. E Deus vai falar para eles muito sério, tem que descansar nesse dia, é uma santa convocação. Então eles deveriam se humilhar, ou seja, jejuar da tarde do dia 9 desse mês até a tarde do dia 10, o dia seguinte. E era a festa que mais falava, gente, sobre a obra sacrificial e sacerdotal de Jesus. Se você quiser ler um trecho, eu não trouxe para nós lermos porque é um trecho grande, você vai lá em Hebreus 9, do versículo 6 até o 28 e vai ver sobre isso. E por último, a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, ou Sukkot. A gente vai ver do verso 33 até o verso 44, que essa festa era uma festa de muita alegria. Essa festa duraria 7 dias, queridos. Deveria ser celebrada do dia 15 do 7º mês. No primeiro e no 8º dia, eles não deveriam trabalhar, exatamente como já foi mencionado antes em outra festa. Não podiam trabalhar. E durante 7 dias, eles deveriam oferecer oferta queimada ao Senhor, deveriam se alegrar diante do Senhor, o seu Deus. Eles deveriam, durante os 7 dias de festa, tem um detalhe, habitar em tendas de ramos. Para quê? Para que as gerações soubessem que eles haviam habitado em tendas quando Deus os tirou do Egito. E essa festa comemorava a jornada dos israelitas pelo deserto depois da saída deles do Egito. Era também chamada, como eu disse, de festa das colheitas, porque acontecia no final da cega. E é interessante notar que um dos estudiosos que eu estava lendo a respeito, fala a respeito da relação da festa dos tabernáculos com o nascimento de Jesus Cristo em outubro. E ele faz todo um cálculo baseado na questão do profeta, do sacerdote, e ele vai dizer, olha, Jesus não nasceu em dezembro, Jesus nasceu em outubro durante a festa dos tabernáculos. Mas eu não vou falar sobre isso não, hoje não pelo menos. Eu vou parar a meditação aqui, dizendo que foi maravilhoso estudar sobre as festas, eu li várias coisas a respeito, eu vim aqui apenas comentar coisas que foram lidas no próprio texto da palavra e trazer para nós a seguinte meditação, porque eu acho que é assim que eu aplicaria para a minha vida. Da mesma maneira que Deus falava para o povo trabalhar 6 dias e descansar o 7º,
Nós precisamos realmente priorizar, termos um dia em que a gente se desliga do mundo e se conecta com a nossa família, porque isso é grato a Deus, e também com o Senhor. Nós precisamos disso. Nós precisamos ir contra o costume, contra o ritmo da nossa sociedade que nos leva a estar online 100% do nosso tempo, porque definitivamente não foi assim que Deus criou. Quando Deus faz a sua santa convocação de estar diante dele com sacrifícios, o povo deveria estar, e nós também temos nosso dia de se apresentar para em comunidade adorarmos o Senhor na igreja, que é o corpo de Cristo, e adorarmos Ele com sacrifícios de louvor, não mais com animais, graças a Deus. Vamos parar por aqui? Deus abençoe muito você e até amanhã, se bom Deus permitir, em nome de Jesus. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!